Ok, vamos lá, então desempacotar isso aqui. A gente tem um mergulho num período, olha, sempre fascinante e controverso da nossa história. O segundo governo Vargas, ali de 51 a 54. Um governo que, nossa, até hoje dá o que falar, né? A nossa base aqui, né, é mais um artigo que investiga bem a fundo a política econômica desse período. E também como ela foi vista, sabe, interpretada de jeitos diferentes ao longo do tempo. E a nossa missão aqui é tentar, sabe, entender melhor o que estava por trás das ações econômicas do Vargas. Foi um governo, assim, só olhando o curto prazo, gastador? O tal do populista? Ou será que, na verdade, foi mais contido, mais ortodoxo, ou talvez uma virada nacionalista ali no meio do caminho? Ou tinha um projeto maior mesmo rolando? Há alguns sinais de alerta bem claros, principalmente no balanço de pagamentos, que é aquela conta, né, para simplificar, que mede se entrava mais dinheiro no país do que saía. Esse problema crônico voltou com força total depois de uma fase um pouco mais liberal ali no governo anterior do Dutra. E o dilema estava bem claro, né? Como é que ele ia conciliar as promessas de campanha, que eram de crescimento, industrialização, modernizar o país, com a situação real? Quer dizer, a conjuntura era complicada, inflação subindo, faltando moeda estrangeira, as tais divisas e um déficit externo, um buraco nas contas com o exterior. Aqui a coisa começa a ficar realmente interessante. Porque a primeira jogada do Vargas nesse cenário foi algo que talvez muita gente não espere de alguém com essa imagem de populista, certo? Correto. A estratégia inicial foi, assim, quase uma surpresa para muita gente. Buscar a estabilidade primeiro. Aquela ideia de arrumar a casa antes de crescer, sabe? Teve uma compressão, corte mesmo nas despesas públicas, aumento da arrecadação de impostos e até o investimento do governo caiu em 1951. O crescimento do PIB deu uma desacelerada, sim, mas a inflação, que vinha subindo, foi mais ou menos contida ali, ficou em torno de 12%. Uma freada de arrumação, então. Mas essa fase de cinto apertado não durou para sempre, imagino. As pressões deviam ser enormes, né? Não durou. A partir ali de meados de 1952, essa busca pela estabilidade meio que perdeu força. O governo começou a alternar mais as políticas, entrou numa fase que a fonte que a gente está usando chama de randomização, ou talvez um zigue-zague, né? Começou a expandir mais o crédito, liberalizar um pouco as importações, porque a indústria precisava, né? O resultado foi um misto. O PIB voltou a crescer forte em 1952, tipo 7,3%, que é bastante. Só que o saldo comercial, a diferença entre exportação e importação, ficou muito negativo, piorou muito. Crescimento de um lado, problema externo do outro. Exato. E um marco dessa fase mais, digamos, agitada foi a Instrução 70 da SUMOC, já no finalzinho de 1953. A SUMOC era tipo o Banco Central da época, cuidava da moeda, do crédito. E essa Instrução 70 foi uma reforma cambial bem complexa. Basicamente, o governo criou um sistema de taxas múltiplas de câmbio, com leilões. Se fosse para importar um bem essencial para a indústria, tipo uma máquina, o dólar saía mais barato. Agora, se fosse para importar algo supérfluo, aí o dólar era bem mais caro. Foi uma forma de tentar administrar a falta de divisas e, ao mesmo tempo, dar um empurrãozinho, privilegiar a importação do que era importante para a industrialização. Uma ferramenta-chave para o projeto dele. Entendi. Então, foi uma maneira de tentar controlar o câmbio, que devia estar um caos, mas também direcionar para onde o dinheiro ia. Com isso em mente, aquela ideia de populismo econômico puro, sabe, aquele que só foca no crescimento de curto prazo e ignora os riscos, parece que não descreve bem toda a história, segundo essa análise. Olha, se a gente olhar o quadro completo, a análise argumenta que não se encaixa perfeitamente. Esse rótulo de populista, muitas vezes, ou ignora aquela fase inicial de estabilização... Aquela do aperto, né? Isso. Ou então interpreta essa fase de zigue-zague só como irracionalidade, como bagunça mesmo. Desconsidera a tentativa de equilibrar vários objetivos ao mesmo tempo, entende? E a lógica por trás de medidas como a Instrução 70. Faz sentido. Mas espera aí, se teve essa fase inicial mais dura, de saneamento, como você disse,
Isso não daria força para a visão contrária? A de que ele foi talvez mais ortodoxo ou conservador na economia, pelo menos no começo? Essa visão também é questionada pela fonte. Sim, houve essa fase de estabilização, é inegável. Mas se a gente olha os discursos do próprio Vargas e, mais importante ainda, as ações e as instituições que ele estava criando ao mesmo tempo, aí a coisa muda de figura. Essas ações apontavam para um projeto muito maior, algo que não combinava com simples conservadorismo econômico. Que projeto seria esse, então? O que a análise sugere com bastante força é a existência de um projeto de longo prazo que ficou conhecido como Nacional Desenvolvimentista. O foco era claro: industrialização acelerada, modernização da agricultura, fortalecer o mercado interno, e o Estado teria um papel central em tudo isso, como indutor, como planejador. Não era necessariamente contra o capital estrangeiro, mas buscava regular, direcionar esse capital para os interesses do país. Era um projeto de modernização capitalista, sim, mas com uma ambição de mudar as estruturas mesmo. Ok, um projeto bem ambicioso no papel. Mas, e na prática? Onde a gente vê isso se tornando concreto? Quais seriam as provas, digamos assim? As instituições que foram criadas ou fortalecidas naquele período são as grandes evidências, né? A criação da Assessoria Econômica da Presidência, que era o embrião de planejamento de longo prazo, o BNDE, que hoje é o BNDES, né? Criado justamente para financiar a indústria de base, os grandes projetos, a Petrobras, com o monopólio estatal do petróleo, que virou um símbolo gigantesco desse projeto nacionalista, e o projeto da Eletrobras, para organizar o setor de energia elétrica. Ah, então não eram só medidas soltas. Não, essas ações davam continuidade a um esforço que vinha lá dos anos 30, sabe? Com a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, da Vale do Rio Doce. Mostra uma linha de pensamento desenvolvimentista que estava se consolidando. Certo. Então, juntando tudo isso, o que significa, como a gente pode talvez resumir esse nosso mergulho na economia do segundo governo Vargas? Olha, significa que rotular esse governo simplesmente como populista ou ortodoxo acaba, obscurecendo a complexidade toda. A análise aponta para a afirmação de um projeto claro de transformação estrutural, o tal do nacional desenvolvimentismo, mesmo que a conjuntura econômica do dia a dia, as pressões, obrigassem a manobras, a recuos táticos, sabe? Entendi. É crucial, então, diferenciar as políticas econômicas do cotidiano, que oscilavam bastante, daquele projeto de desenvolvimento de longo prazo. Esse projeto se expressava mais nessas instituições criadas e nas diretrizes gerais. A bússola apontava para lá, para o desenvolvimento industrial liderado pelo Estado, apesar das tempestades econômicas. É uma perspectiva que realmente muda um pouco a forma como a gente olha para esse período tão intenso. Força a gente a ir além dos rótulos fáceis, né? Exatamente. E talvez, assim, a própria intensidade da oposição política que o Vargas enfrentou naquela época. Uma oposição ferrenha que culminou na crise trágica de 1954, com o suicídio dele. Talvez essa oposição toda possa ser vista até como um indicativo, né? De que os contemporâneos dele, os adversários, entendiam muito bem o potencial transformador do que estava em jogo ali, tanto na questão do desenvolvimento econômico quanto na área social, com o avanço do trabalhismo. Lembra do famoso aumento de 100% do salário mínimo, pouco antes da crise final? Aquilo mexeu com muita gente. Sem dúvida. E isso deixa a gente com uma provocação final, né? Fica a reflexão. Será que essa tensão histórica que a gente viu tão claramente no governo Vargas, essa tensão entre as demandas imediatas da economia, inflação, câmbio, essas coisas, e a construção de um projeto de desenvolvimento de longo prazo, será que essa tensão ainda ressoa nos debates que a gente tem hoje sobre qual deve ser o papel do Estado e quais os caminhos para o futuro do Brasil?